Dando continuidade à correção dos exercícios, nós vamos agora corrigir o exercício número 37, que diz assim: calcule a potência de um motor, sabendo que ele é capaz de produzir um trabalho de 180 joules em 20 segundos. Então, o trabalho é de 180 joules, o intervalo de tempo é de 20 segundos. E o objetivo é calcular potência. Bom, potência, na realidade, eu posso escrever como sendo o trabalho sobre tempo ou a variação da energia sobre o tempo. Nesse caso aqui, como ele já me deu o trabalho calculado bonitinho, então eu tenho 180 joules sobre 20 segundos. Então quer dizer que a potência dessa máquina é de 9 watts, certo? Próximo problema. Uma máquina a vapor realiza um trabalho de 20.000 joules em 50 segundos. Então, o trabalho é de 20.000 joules e o intervalo de tempo é de 50 segundos. E aí, novamente, ele quer calcular o trabalho, a potência, perdão. Então, a potência vai ser o trabalho sobre o tempo, tá? Essa potência, ela vai ser 20.000 sobre 50. Então, essa potência vai ser de 400 watts. Próximo problema. Um motor de potência 55.000 watts aciona um carro durante 30 minutos. Então, a potência é de 55.000 watts e o tempo é de 30 minutos. Agora vem a pergunta: qual é o trabalho desenvolvido pelo motor? Bom, então, trabalho, nesse caso aqui, eu vou ter que usar potência e tempo. Então, potência é trabalho sobre tempo. Esse tempo vem para cá multiplicando, então quer dizer que o trabalho vai ser a potência vezes o tempo. Entretanto, minutos não é unidade do Sistema Internacional. Então eu preciso fazer uma conversão. Então vamos lá. 1 hora, perdão. Um minuto tem 60 segundos. 30 minutos, vamos ter x segundos. Quando você faz essa multiplicação cruzada e resolve, você vai encontrar 1.800 segundos. Então, o nosso trabalho realizado vai ser 55.000 watts vezes 1.800 segundos. Isso vai dar, deixa eu só fazer o cálculo aqui rapidinho, 55.000 vezes 1.800. Isso aqui vai dar 990. 1, 2, 3, 4, 5. Então vai dar 99 milhões de joules de energia sendo usados aqui, ok? Próximo problema. Uma máquina eleva um peso de 400 newtons a uma altura de 5 metros em 10 segundos. Qual a potência da máquina? Então, a máquina tem um peso de 400 newtons, ela eleva isso a uma altura de 5 metros em 10 segundos. Aí ele quer calcular a potência. Bom, aí é aquilo que eu havia falado, né? Potência, até agora a gente estava usando trabalho sobre tempo, só que agora potência pode ser a variação da energia sobre tempo.
Qual é a energia que está associada à altura? É a energia potencial gravitacional. Então, a potência vai ser energia potencial gravitacional, massa vezes gravidade vezes altura, sobre tempo. Então, essa minha potência vai ser massa, eu não tenho, tá? Mais massa vezes gravidade é o meu peso, tá? Então, vai ficar 400 vezes a altura, que é 5, sobre 10, que é o tempo. Então, a potência vai ficar de 200 watts, certo? Próximo problema. Um elevador de peso 4.000 newtons sobe com velocidade constante, percorrendo 30 metros em 6 segundos. Então, eu tenho um peso de 4.000 newtons. Ele sobe com uma velocidade que é constante, e essa velocidade constante confere a ele subir 30 metros em 6 segundos. Então, ele sobe 30 metros em 6 segundos. Aí vem a pergunta: qual a potência da força que movimenta o elevador? Bom, se você lembra, a gente pode calcular essa potência usando força vezes velocidade média vezes o cosseno de θ. Certo? Bom, como a força e a velocidade são para o mesmo lado, então o cosseno de θ vai ser o cosseno de zero, que é 1. Mas eu ainda não sei qual é o valor da velocidade média. Então, a velocidade média vai ser ΔX sobre ΔT. Essas informações me foram disponibilizadas. 30 metros em 6 segundos. Então, essa minha velocidade média é de 5 metros por segundo. Tendo feito esse cálculo, eu posso perfeitamente bem calcular a potência como sendo a força, 4.000 vezes 5. Então, quer dizer que esse meu elevador vai ter uma potência de 20.000 watts, ok? Bom, passamos agora a corrigir o que eu chamei de desafios. Esse desafio nada mais é do que uma prova que eu apliquei há tempos atrás, e aí vamos resolvê-la. Uma força de 20 newtons desloca na mesma direção e sentido da força um corpo de 4 kg numa distância de 10 metros. Então eu tenho uma força que é de 20 newtons. Ele desloca um objeto por 10 metros e esse objeto tem 4 kg. Então a distância é de 10 metros e a massa desse objeto é de 4 kg. Ok? Qual o módulo do trabalho realizado por essa força? Bom, então vamos lá. Trabalho é igual a força vezes distância vezes o cosseno de θ. Fazendo a observação aqui, como é na mesma direção e sentido, a gente vai aplicar o cosseno de 0 graus, que é igual a 1, tá? E aí, então, o trabalho vai ser igual a força vezes a distância, que fecha 200 joules. Às vezes as pessoas perguntam, tá, mas e a massa? Bom, se eu não preciso usar a massa, não tem problema, tá? Antes eu ter informação sobrando do que faltando, tá certo? Então fique atento a esses detalhes. Segunda, um atleta de 70 quilos, numa determinada competição, salta sobre um obstáculo de 1,20 metros de altura. Para esse caso, determine, justificando passo a passo o seu raciocínio até atingir o resultado. O peso do atleta. Então, o atleta tem uma massa de 70 quilos e ele quer, na letra A, que a gente calcule o peso. Bom, o peso é massa vezes gravidade.
Então, a massa é 70, a aceleração gravitacional é 10, então quer dizer que o peso desse atleta vale 700 newtons, ok? Letra B. O trabalho físico realizado pelo mesmo durante o salto. Bom, então vamos lá. O trabalho físico vai ser o peso vezes a altura. Então, o trabalho da força-peso vai ser 700 vezes a altura, que é 1,20 m. E aí vai ficar 700 vezes 1,20, 840 joules. Tá? Bom, até agora eu não havia me preocupado com o cosseno do ângulo. Então vamos pensar o seguinte. Na subida, esse trabalho vai ser negativo. Na descida, esse trabalho vai ser positivo. Por quê? Independente da subida ou da descida, a força-peso é para cá. Entretanto, na subida, o deslocamento é para lá, por isso negativo. E na descida, o deslocamento é para cá, por isso positivo. Certo? Cuidado com essas análises para você não ficar com dúvida quanto a isso, ok? Próximo problema. Um trator utilizado para lavrar a terra arrasta um arado com uma força de 10.000 newtons. Tá? Então, a força do trator é de 10.000 newtons. Tá? Que trabalho se realiza, nesse caso, num percurso de 200 metros? Então, o percurso é de 200 metros e ele quer saber o trabalho. Bom, não tem como o arado ser puxado para o trator para um lado e o deslocamento ser para o outro. Então, quer dizer que simplesmente esse trabalho vai ser positivo. Tá? A força é de 10.000, o deslocamento é de 200 metros. Então, quer dizer que isso vai dar um trabalho de 2 milhões de joules, certo? Lá na minha questão, a alternativa E, 2 vezes 10 na 6. Bom, um corpo de massa 5 kg é retirado de um ponto A e levado a um ponto B distante, 40 metros na horizontal e 30 metros na vertical. Então, eu tenho um corpo de massa 5 kg e ele é levado 40 metros na horizontal e 30 metros na vertical. Tá? Então, aqui 40 metros e aqui 30 metros. Tá? Qual o módulo do trabalho realizado pela força-peso? Então, ele quer saber qual é o módulo do trabalho da força-peso. Bom, o trabalho da força-peso vai ser peso vezes altura. Então, o trabalho da força-peso vai ser o peso, que é massa vezes gravidade vezes altura. Então, o trabalho da força-peso vai ser 5 vezes 10. Qual é a altura que ocorre o deslocamento? É de 30 metros. Vamos lembrar que no movimento horizontal, o peso não realiza trabalho. Então, quer dizer que o trabalho da força-peso é de 1.500 joules. Como a pergunta era, determine o módulo do trabalho, o módulo eu não preciso me preocupar com o sinal. Por quê? A rigor, como eu estou subindo, né, o peso vai ter que realizar um trabalho negativo, já que é uma
subida, certo? Bom, próximo problema. Uma empilhadeira elétrica transporta do chão até uma prateleira a 6 metros do chão um pacote com 120 kg. O gráfico adiante ilustra a altura do pacote em função do tempo. A potência aplicada ao corpo pela empilhadeira é... Bom, então em 20 segundos ele está em 6 metros. Tá? Então vamos lá marcar essas informações. Eu tenho que levar o pacote a uma altura de 6 metros. De acordo com o gráfico, ele consegue fazer isso em 20 segundos, certo? Tá? Esse pacote tem 120 quilos. A massa do pacote é de 120 quilos. E aí ele quer saber a potência. Bom, como nós já havíamos discutido em exercícios anteriores, a potência ela é a variação da energia em relação ao tempo. A energia envolvida aqui é a altura, então quer dizer que é a energia potencial gravitacional, massa vezes gravidade vezes altura sobre tempo. Então quer dizer que vai fechar 120 vezes 10 vezes a altura sobre tempo. Então, isso aqui vai fechar 360 joules. Perdão, é potência. ...360 watts de potência, tá certo? E o último exercício. Um motor de potência útil igual a 125 watts. Então, a potência disponível para mim é de 125 watts, tá certo? Funcionando como elevador, eleva a 10 metros de altura, com velocidade constante, um corpo de peso igual a 50 newtons. Então, a altura é 10 metros, a velocidade é constante e um corpo que tem um peso, né, de 50 newtons. Aí a pergunta dele é, em quanto tempo ele faz isso? Bom, se eu tenho informação sobre potência, vamos lembrar que potência vai ser a variação da energia sobre tempo. Vou passar esse tempo para lá, então vai ficar potência vezes tempo igual a variação da energia, ou o tempo vai ser igual a variação da energia sobre a potência. Bom, qual é a energia que eu tenho aqui? Energia potencial gravitacional. Massa vezes gravidade vezes altura sobre a potência. Lembrando que massa vezes gravidade é o meu peso. Então, dessa forma, o tempo gasto vai ser 50 vezes a altura, que é 10, sobre a potência, que é 125. Quando você resolve isso, você encontra que esse tempo gasto é referente a 4 segundos, ok? Bons estudos para vocês e na próxima aula será a nossa avaliação. Grande abraço a todos, tchau, tchau.